E em nome dele, do Mestre da imortalidade, que nós estamos aqui, nessa casa, amparados pela verdade do amor. O amor que nos fez vencer as barreiras do tempo, da saudade, para nos trazer aqui. Porque dentro de nós, um grito maior se estabeleceu, que é o grito da vida, é o chamado do amor. Os nossos amores, esses corações tão caros, estão aqui presentes, nos esperando para abraçar. Muitos deles vieram acompanhando vocês nesse percurso. Ficaram durante a madrugada na fila. Tocou os seus corações para que eles fossem trazidos até aqui. Falou com amigos, permitiu que você abrisse lá a página na internet. Praticamente gritaram para que vocês pudessem estar aqui e ter a certeza absoluta de que a morte não existe, de que eles permanecem vivos e conectados aos seus corações. Quando nós somos convidados a percorrer esse trânsito do luto, uma amiga nos é apresentada, uma amiga que nós, de pronto, não gostamos dela, porque ela machuca muitas vezes. Essa amiga é a saudade. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, ele nos apresenta essa amiga e fala: tenha paciência com ela. Se você tiver paciência, você vai aprender algo com ela. Porque, na verdade, essa amiga, ela só se apresenta aonde dois corações se vincularam pelos elos do amor. Então, quando existe esse amor, existe a saudade. E o tamanho da dor, o tamanho da saudade é o tamanho do amor que foi estabelecido. É um percurso árduo de aprender a lidar com essa amiga. Mas é uma amiga abençoada, porque ela pode nos levar a patamares que nós antes nem pensávamos em percorrer, em visualizar. O amor que a gente sente pelos nossos amores é tão grande que ele precisa jorrar do coração. Quando a gente represa esse amor dentro do coração, nos paralisando diante da vida, a amiga saudade, ela começa a se bater. Aí ela esperneia dentro da gente, gritando: você só vai viver bem comigo se você amar outro amor, mais amores. Esse amor tem que ser estendido para que a gente tenha uma vivência amigável. Eu vou te acompanhar, diz a saudade, até o dia do reencontro. Mas pode ser uma vivência leve, quando a gente tenta arejar os nossos sentimentos. Essa casa abençoada, que foi construída sobre lágrimas de saudade. Olha que maravilha o que ela pode trazer. Ela trouxe essa casa, que é um oásis espiritual para todos nós. O nosso presidente, o senhor Francisco, restituiu a espiritualidade, o seu filho, o Júnior. Através de um acidente de moto, ele já trabalhava. O seu Francisco não era espírita. Um homem honrado, trabalhador, cuidava da sua família, mas o amor da sua vida era esse filho. E a prova veio nesse sentido. Ele restituiu o Júnior à espiritualidade. E desesperado, foram dias de angústia. A sua esposa, que já era espírita, amparou, e ele foi levado, então, foi convidado para ir até Chico Xavier. E depois de algumas tentativas, chega a tão abençoada carta, que é o filho atestando ali o amor, que ele continuava vivo. E naquela carta, o Júnior faz um convite, que a saudade de alguém só se cura com o benefício que a gente faz a outro. E o seu Francisco, ele aceitou esse convite. Ele pegou na mão da saudade, chorando, porque às vezes a gente tem vontade de abandoná-la, negando que aquele fato aconteceu.
Mas ele pegou na mão da saudade, se resignou e as portas se abriram. E através desse percurso, essa casa foi construída. Então essa casa é uma casa verdadeira, porque ela foi construída em cima de lágrimas, da saudade e do amor. Todos nós estamos aqui trabalhadores, em nome do nosso Cristo amado, para servir aos seus corações. Nós pedimos licença para aproximar do território sagrado do seu coração enlutado. Quando nós nos aproximamos de alguém em luto, nós precisamos ter sabedoria e, sobretudo, muito amor, porque é um território sagrado. Muitas vezes é o silêncio o melhor conselho, porque aquele irmão que está passando pelo luto, muitas vezes ele precisa só ser ouvido. Ele precisa só expressar que ele tem um amor, que ele sente saudade. Então, em alguns momentos, nós ficamos desconcertados. Como eu vou amparar esse amigo que está passando pelo luto? Essa mãe, esse pai, essa filha que restituiu uma mãe ou um pai à espiritualidade? Se você tiver boa vontade, amor no coração, já está tudo certo. Porque o que eles precisam é desse vínculo, dessa energia. Então, aqui nessa casa, nós nos inclinamos à dor de vocês. Mas não para que ficar prostrados ao chão. Nós olhamos nos olhos de cada um e pedimos força em nome de Jesus. Porque a morte não existe. O seu amor, os seus amores permanecem vivos na imortalidade. E daqui a pouco, eles mesmos irão falar, dar detalhes verdadeiros de que eles permanecem vivos e o quanto eles participam das suas vidas. Foi o grito de amor que trouxe vocês aqui, o grito da vida, para que vocês continuem tendo a esperança. Continuem tendo vida, vida em abundância. Tem um trecho do Evangelho que descreve sobre a filha de Jairo. Essa menina de 12 anos, diz o Evangelho, ela estava enferma. E o pai estava desesperado, que ela já estava praticamente desencarnada ali. E o pai estava desesperado. E ele foi ao encontro de Jesus. O pai dela trabalhava na sinagoga. E o pai falou para Jesus: vá visitar minha filha, impõe as suas mãos sobre ela e ela vai se recuperar da saúde, ela vai melhorar. Aquele chamado de fé foi atendido por Jesus. Jesus vai até a filha de Jairo, até a residência dele. Naquele local praticamente já era um velório. As pessoas velavam, que eles não tinham entendimento, né? Então, os batimentos muito baixos, era considerada como morta. Então, quando Jesus entra na casa, a primeira coisa que ele pede é para que as pessoas se retirem, que fique só o pai. Então, Jesus fica ali e diz a ela: Talita cumi. Levanta-te, menininha, levanta-te. Então, um fluido foi derramado sobre ela. As suas energias foram recuperadas. E Talita se levanta. Quando ela se levanta, Jesus diz: agora dê de comer a ela. Essa é a lição do Evangelho. Todos nós, nessa manhã, somos uma criança praticamente sepultadas no nosso luto. Estamos ali sofrendo, porque restituir um amor é uma tarefa muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Portanto, somente aquelas pessoas que realmente estão preparadas para esse processo é que passam. São uma prova gigantesca. Todos nós iremos passar de alguma forma. Restituiremos amores de alguma forma. Mas existem algumas situações em que a dor ela é mais dilacerante. Nós não temos como medir a dor de ninguém. Mas existem casos que essa dor é como se arrebentasse o nosso coração. Então, de certa forma, nós nos consideramos mortos. Quando nós devolvemos esse amor à espiritualidade, que sepultamos aquele corpo físico, parece que uma parte de nós também é sepultada ali. Uma parte se acabou naquela cremação. E aí a gente se sente sem rota, perdidos.
como será a nossa vida agora, porque a gente desconhece uma vida sem a vivência daquele amor. Isso nos sufoca. Parece que a gente começa a viver num mundo que não existe mais ar. E a gente tenta buscar esse ar e esse ar não entra. É uma sensação de queimação. Completamente sem roteiro para a vida. Mas o mestre da imortalidade, mais uma vez, se apresenta diante de nós e pede: Talita cumi, se levante, porque o seu amor não morreu. Ele continua vivo. As lembranças que foram vivenciadas por vocês estão cristalizadas na sua memória. E essas lembranças são como luzes que vão guiá-los. Eles não estão longe de vocês, eles estão em vocês. Nosso amor permanece em nós. Quando o nosso coração bate, é como se essas batidas alimentassem a vida deles na espiritualidade. E é isso que eles querem, que a gente prossiga. É muito difícil prosseguir sem o cheiro, sem aquele abraço, sem aquele sorriso. Mas em nome do amor, em nome da vida, quando a gente permanece nessa jornada, é possível descobrir outros amores, outras formas de amar. Existe um escritor muito famoso, Augusto Cury. Poucas pessoas não devem gostar dele. É um homem extraordinário, que ele era um ateu, se dizia ateu, até conhecer a história de Jesus. É como se ele se aproximasse de Jesus para poder descartar, para poder dizer que Jesus fosse digamos, um conto de fadas. Só que quando ele penetra naquela história de Jesus, no psiquismo, ele se encanta e ele descobre um amor. E Augusto Cury, ele declara em uma das suas palestras o seguinte, que ele tem um irmão que era casado e esse irmão tinha 2 filhos. Uma família muito feliz. E Augusto Cury, ele tinha um amor profundo por essas crianças. Eram como se fossem filhos dele. Então, durante uma tarde, a cunhada dele pegou esses 2 sobrinhos, os 2 filhos, e o filho da vizinha, e foi para um clube no interior de São Paulo fazer uma viagem, um passeio ali para o clube. E nesse percurso ocorreu um grave acidente, onde a sua cunhada, os seus 2 sobrinhos e o amiguinho fizeram a transição, o trânsito para a espiritualidade. Foi uma situação horrível, ele descreve. Foi horrível. O que falar para um pai nessa situação? A família se acabou de uma hora para outra. Ele reuniu, então, os seus irmãos, o pai dos meninos, os seus pais, e falou para eles: eu só vejo um caminho daqui para frente da gente continuar vivendo, que é honrar a todos eles, honrando através da vida, vivendo, sorrindo, porque eles merecem, para que a gente tenha forças de continuar essa jornada. Então, naquele momento, ele assume um propósito diante da vida, que esse portal do amor, o portal, fazer da saudade um instrumento que tenha forças, um instrumento vivo, torna o luto mais leve. Por quê? Quando a gente sai da paralisação, com a filha de Jairo ali deitada, inerte numa cama, se concentra naquele momento do retorno à espiritualidade, no momento em que seu amor estava ali na UTI, naquelas últimas horas físicas, quando a gente se concentra no momento do acidente, o porquê eu não estava ali, porque dá a impressão que se a gente estivesse ali naquele local, aquilo não teria acontecido. Mas nada pode ser maior que um chamado de Deus. Nada pode ser maior de quando um aluno ele conclui o seu 3º ano, ali do 2º ano do 3º ano do colegial, que ele se forma, mesmo que ele queira, ele não pode ficar de novo ali. Ele concluiu o seu trajeto, ele precisa ir, ele pode continuar estudando, mas ele vai para um outro cenário. Os nossos amores, eles concluíram a sua etapa terrestre e foram chamados.
Não é um castigo. Não é. O retorno dos nossos amores à espiritualidade é um compromisso que foi estabelecido. E eles nos convidaram a participar dessa jornada exatamente porque eles contavam com o nosso esforço. Aqueles amores que anteciparam a sua ida, porque eles não suportaram aquela dor, no momento em que eles praticaram aquela atitude, geralmente, quando eles começam a entender que realmente foi efetivada aquela tentativa, já vem um arrependimento. Eles se prostam diante de vocês pedindo perdão e pedindo que vocês continuem vivendo. Porque a primeira descoberta é que quando a gente faz o processo, esse trânsito do desencarne, a primeira certeza é que a morte não existe. Tudo continua da mesma forma. Só que quando a gente tem esse peso de que a gente desistiu da prova, fica aquela responsabilidade. E o que eles querem, então? Que a gente viva por eles. Todos querem isso. Que a gente viva, que o nosso amor seja como diamantes para eles, iluminando o caminho. Então, irmãos, não é fácil esse percurso, é um percurso doloroso, mas eles continuam ao nosso lado. Aqueles que já podem, virão se comunicar. Aqueles que não poderão se comunicar hoje, por N fatores, eles irão aprender esse processo de ouro, esse processo abençoado. Porque muitos desconheciam essa capacidade, essa possibilidade de se comunicar. E é uma bênção saber que nós temos essa ferramenta. Não se importe levando a sua história para um fim. Jesus diz assim, vocês estão muito preocupados às vezes porque não pegaram senha. Não, isso é o de menos. Não pegar senha é o de menos. O importante é estar aqui. Tem um trecho do Evangelho que fala que se os profetas se calarem, as pedras falarão. De alguma forma, esses amores irão se comunicar. Se você pacificar o seu coração, eles poderão vir através de sonhos, através de uma música, através de uma foto que você encontra durante a semana que você não estava procurando. Mas, às vezes, nós não conseguimos lembrar dos sonhos. Também é uma proteção. Muitas vezes, o nosso coração está vinculado de tal forma que se a gente tem um sonho e se lembra, vai criar uma ruptura ainda maior. Então, Deus sabe de todas as coisas. Não se cobre tanto se você não sonha. Pode ser que ainda você carregue alguns sentimentos de culpa por não ter estado ali naquele momento da ida para o plano espiritual. Se liberte, porque o seu amor é vida. E se você não fosse importante, você não estaria aqui hoje. Ele te trouxe aqui, eles te trouxeram aqui, para dar continuidade a esse processo do amor. Todos nós estamos nesse processo, então, de aprendizagem. Pacifiquem o seu coração. Tudo está certo. A espiritualidade sabe de tudo, de tudo. Da onde você veio, sabe o seu IP? Deus sabe o IP de cada um aqui. Por isso a gente não precisa ficar perguntando em detalhes, porque Deus sabe de todas as coisas. E o evento maior foi o evento da partida dele para a espiritualidade. Não se pegue nisso. Se lembre do dia que ele chegou na sua vida, que a sua princesa chegou na sua vida, o dia que você abraçou ela pela primeira vez. Quando aqueles olhos se entrelaçaram pela primeira vez, você sentiu o cheiro daquele amor pela primeira vez, é isso que tem que ficar registrado na sua memória. Não o dia que ele deu um até logo. Já já todos nós estaremos juntos novamente. Esse processo é só um processo. Só um minutinho. Cléber, já deu meu tempo? Já? Fico um pouco perdida no tempo. Então, vamos confiar. Existe um poema, muitos aqui já ouviram várias vezes, mas eu amo esse poema. E ele me toca o coração. E eu espero que ele também possa tocar o coração de vocês. Que é assim:
Seus filhos não são vossos filhos. Eles são filhos e filhos da vida, pela ânsia de si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Seus filhos habitam na mansão do amanhã, que você não pode imaginar nem no seu maior sonho. Pais, vocês são como arcos, e seus filhos são como flechas vivas. Permita, então, ser um arqueiro, que quanto mais ele se inclina, mais alta a flecha é arremessada em direção à vida. Seus filhos são flechas divinas, flechas de Deus. Durante um período, vocês foram convocados para serem instrumentos de lapidação dessas pedras preciosas. E agora, depois desse processo, cada um no seu tempo, eles retornaram à espiritualidade para dar seguimento a todos os projetos. Alguns pedindo perdão por aquela atitude de desespero. Não foi falta de amor, mãe, não foi falta de amor, pai. Eles sempre confiaram no seu amor. Foi um momento de desespero, que já passou também. Por quê? Nós estamos aqui, compreendemos a dor dos corações deles, que o levaram àquela atitude, e temos um pacto da vida, que é continuar dando exemplo. Os filhos seguem o exemplo do pai. Então, se nós estamos no papel de mães e pais, é de nossa responsabilidade o convite de continuar amando esses amores, mostrando para eles como é que se faz um processo de luto. Eu estou chorando, saem lágrimas, as lágrimas sangram o meu coração, mas eu estou em pé, porque é assim que se passa por um processo desse. Para os filhos que estão na espiritualidade, eles continuam aprendendo. Tudo é um aprendizado para quem fica e para quem foi. Nós sempre seremos exemplos para os nossos amores. Não é fácil, mas nada acaba. Vamos fazer então uma parceria com essa amiga, saudade, e pedir, vem com calma. Eu aceito segurar nas suas mãos. Eu aceito o seu convite de viver com aquelas lembranças maravilhosas, com os momentos felizes. Por que não se lembrar do seu amor no momento do jantar? Por quê? Todos gostam de ser lembrados. E as lembranças positivas são bálsamos, consoladores nos corações deles. Vamos prosseguir com fé em Deus, orando por nós, por nosso irmão Orlando, para que ele tenha a estrutura para esse trabalho de amor. Os benfeitores estão aqui. Esse trabalho ocorre com a permissão de Jesus e é por ele que nós estamos. Vamos abrir os nossos centros de forças para que esses espíritos amigos possam tratar cada chakra nosso, cada centro de força, estabelecendo com a vida. O convite é sempre vida. Não vamos dar trabalho para os nossos amores, ameaçando aniquilar nosso corpo físico com medo, porque eles precisam dessa adaptação. Eles precisam do nosso amor e da nossa luz. A gente vai olhar para eles e dizer, continue aí que eu vou continuar daqui. Eu vou provar que eu te amo. E eu aprendi com a lição sagrada do amor, que foi quando você chegou na minha vida. Que Jesus fortaleça a todos nós, que seja um domingo de bênçãos. Que assim seja.